Nossa, coitado da gente, então. Ué, Né? é complicado, mas... na realidade, o vírus em si, ele vai ficar por um bom tempo ainda na nossa... ah, espalhado por aí, né? Não vai ser assim que o contágio não vai parar, né? Que nem uma gripe. Ela não vai parar, ela vai continuar. Aí o ano que vem ainda vai ter, a gente só espera que ela diminua a quantidade de mortes para a gente poder acabar o distanciamento social, né? Tudo bem com vocês, então? Eu não falei boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Tá todo mundo sem vídeo. Por que só vocês me olham e eu não posso olhar vocês? Estão com vergonha? É, No mínimo vocês estão todos deitados no sofá. Ou na não. cama. É isso aí, Wellington. O Wellington já, O ó, senhor pediu, ué? com camiseta do Sebrae e tudo. Parabéns. É isso aí. É aí que tem as aulas. Pessoal, vamos para a aula, que a nossa aula é curta. E hoje a gente vai falar de férias. Que já, para quem estuda aí, férias escolares está do lado aí, né? Opa. A gente vai ter férias esse ano, professor? Férias, não, no Sebrae não. Mas vocês, quem estuda, tem férias escolar. Aliás, não sei se vocês vão ter férias escolar na escola. A gente já tem. Acho Vocês já que tiveram? não, professor. Acho que a gente não vai ter mais férias, eu acho, né? Mas Não, nós não vai ter mais férias não, professor. vocês já tiveram as férias? A gente já teve no começo da quarentena, foi assim, eles antecipou, sabe? E as férias, que eram um mês, eles dividiam em 4 semanas. Entendi. Então vocês anteciparam as férias, então vocês não vão ter outras férias, né? Vocês também não queriam 2 férias, né? Ah, tá chato já. Aliás, vocês estão uma férias eterna aí, né? Sim. Bom, vamos lá. Então vou falar de férias aí. O que é as férias? Deixa eu ver uma coisa aqui. Então vamos lá, gente. Bom, o que é férias? Férias é o melhor período do ano, né? Mas eu preciso revisar isso aqui. Então vamos lá. Férias é concedido ao empregado depois que ele completa 1 ano de trabalho, tá? Então, depois de 1 ano que o empregado, que a pessoa, que o trabalhador está trabalhando, depois disso ele tem direito a férias, tá? Vamos entender isso aí daqui a pouquinho, que chama-se período aquisitivo. Então, chamamos de aquisitivo o tempo que o empregado precisa para poder, precisa trabalhar para poder tirar férias, tá? Então, depois de 12 meses... Eu acho que vou ter que mandar a caneta. Manda aí, ó. Então, depois de 12 meses, vocês vão ter direito a tirar férias, tá? E o que a gente chama de período concessivo, tá? Depois de 12 meses que você trabalhou, que você tem um período aquisitivo, depois disso vocês têm mais 12 meses, vocês como patrão, tá? Como empresa, para dar férias pro empregado, tá? Vamos entender isso aqui numa situação assim, ó. Então vamos lá, ó. O período aquisitivo, tá? Então, o período aquisitivo, quando você tem direito a tirar férias. Então, você começou a trabalhar hoje,
tá? Depois de 12 meses, eu começo a ter direito a férias, tá? Aqui começa meu direito de férias. Professor, Oi. mas antes de 12 meses não pode, né? Nem 10, 5 dias, nada, né? Só em caso de demissão. Ah, tá. Trabalhando, não. Não pode tirar nem um dia de férias, tá? É o que a gente chama de período aquisitivo. Então, você só pode tirar férias exatamente depois de 12 meses que vocês começaram a trabalhar. Depois, o que acontece? A empresa tem mais esses 12 meses para dar férias para vocês, tá? Que é o que a gente chama de período concessivo, tá? Quando eu posso fornecer as férias. Então, vamos supor que você começou a trabalhar aqui em janeiro de 2019, tá? Então, para completar um ano aqui, foi em janeiro de 2020, não é isso? E daí o que acontece? A empresa pode dar férias para vocês até dezembro de 2020. Se ela passar de Não dezembro... pode vencer as duas, né, professor? Isso. Se ele passar para janeiro, aí vai ser considerado como uma férias vencida. E não pode passar de duas. Se passar de duas, a empresa tem multa, tá? Vai multar, multa a pagar para vocês e é férias em dobro aí que eles falam, tá? Então tem várias restrições. Então não pode passar de 2 férias vencidas. Bom, vamos lá. Cálculo de férias. Eu tentei fazer uma aula mais dinâmica, gente, porque a gente tem um pouco tempo, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me chamando aí, vão falando, para mim poder ir tirando a dúvida de vocês. Então, quando a gente fala de férias, gente, o que que acontece? Toda vez que vocês vão tirar férias, vocês têm direito ao salário de vocês e mais 1/3 do valor das férias em dinheiro, tá? Então, toda vez que eu for fazer férias, vocês vão ter direito de 1/3 aí das férias para vocês, tá? A gente já falou de férias vencidas, então o que acontece? Que nem eu falei lá, se a férias estiver vencida, ele tem que pagar em dobro esse 1/3 aí para vocês, tá? Não é o salário. Ó, entendam, gente, que o que é a férias para vocês, esse 1/3, tá? Esse é o dinheiro das férias, tá? Então, 1/3 do salário para vocês, ok? Então, ele tem um exemplo aqui, que a pessoa teve uma admissão dia 5 de janeiro de 2012 e férias dia 30 de maio de 2013, tá? Então, ele trabalhou de janeiro a dezembro, deu 1 ano, aliás, de janeiro a janeiro deu 1 ano, né? 5 de janeiro fez 1 ano, e em maio ele tirou as férias. E o salário dele é R$ 1.200. Tirou 30 dias de férias. Então, vamos lá. Período aquisitivo. Como ele virá exatamente nas nossas férias aí, né? Espera aí que o professor está atrapalhando aqui. Período aquisitivo. Vai ser do 5 de março de 2012 a 5 de março de 2013. Férias, o dia que você vai tirar. 30 de 2 de 2013. O salário de vocês, ou do Boris ali, R$ 1.200. Então, o Boris aqui ganha R$ 1.200. Ele vai tirar 30 dias de férias. Então, a gente chama bônus de férias. A gente multiplica por 1.200 e divide por 3. Essa conta, se vocês não souberem fazer, é 1.200 vezes 1, que é 1/3, né? Tudo isso dividido por 3, tá?
Aí vocês vão chegar naquele valor de 400 aí, tá? Conferindo, se você for dividir 1.200 por 3 aí, vai dar 400, né? 1.200 dividido por 3, 12 por 3 é 4, abaixo um zero, abaixo do zero, R$400, tá? Então, um terço aí, R$400. Aí você soma o salário dele com mais R$400. O salário que ele vai ganhar no mês vai ser R$1.600. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Sim. Sim. Tá. Então, quando vocês forem fazer essa continha de um terço aí, é só multiplicar 1.200 vezes 1 dividido por 3, tá? Gente, um número dividido por 1 é o quê? Ele mesmo. Exatamente. Número dividido por 1, multiplicado por 1, é ele mesmo, né? Então, para simplificar as contas aí, quando vocês forem fazer férias, é só pegar o salário da pessoa e dividir direto por 3, tá? Quando ela tirar os 30 dias de férias. Ok? O período de férias corresponde para vocês por 30 dias, tá? Caso o empregado possua faltas injustificadas, lembra que a gente já falou de faltas injustificadas, de desconto em salário, desconto no DSR, mais a falta, lembra que a gente já falou disso? Uhum. Aí vai descontar nas férias? Dependendo da quantidade de faltas, é descontado nas férias, tá? Tem uma tabelinha aí, ó. Então, se vocês tiverem faltas... Ó, gente, detalhe, ó. Nossa, eu vou ter que trocar canetinha. Detalhe aqui, ó. Faltas injustificadas. Quais são as faltas injustificadas? Que não tem o papel justificando também é porque ele faltou? Exatamente. Quando eu não tenho nada justificando porque eu faltei, nem um atestado médico, nenhuma justificativa daquelas lá de falecimento, doação de sangue. Lembra que a gente falou várias situações lá? Se não cair nenhuma dessas situações, elas são consideradas injustificadas, tá? Então, se você faltar até 5 faltas, até 5, hein, gente? Vocês vão ter direito aos 30 dias de férias. De 6 a 14 faltas, vocês só vão ter 24 dias de férias. De 15 a 23 faltas, vocês estão faltando quase o mês inteiro. Vocês têm 18 dias de férias. E de 24 a 32 férias, 12 dias. Acima de 32, vocês não têm direito a férias nenhuma, tá? Vocês perdem direito a férias. Ok? Uhum. Então, algumas situações de perda de direito de férias. Ficar mais de 180 dias afastado pelo INSS, tá? Então, ficar aí das 6 meses, 13, 6, 18, Você ficar 6 meses afastado aí pelo INSS, você ficar recebendo do INSS, por isso você não tem mais direito a férias, tá? Ficar de licença por mais de 30 dias. Ó, cuidado com essa licença aqui, gente. Isso aqui não inclui licença maternidade, tá? Tem algumas licenças aqui que não entram, tá? Se você for demitido antes de 1 ano por justa causa, não é que você perde o direito das férias, você recebe férias proporcional, tá? Opa. Vou ter que aumentar isso aqui. Em branco. Aqui é férias proporcional, tá? E como seria somado assim, professor, então? Como assim? As férias proporcionais? Assim, que a minha Nós vamos falar sobre férias proporcionais. Eu acho que tem no slide. Se não tiver no fim, eu falo delas, tá? E se for demitido e não retornar no prazo de 60 dias para readmissão, tá? Período de férias é de 30 dias. Pela nova lei, a gente pode dividir ela até em 3 vezes, sendo que o primeiro período
não pode ser inferior a 14 dias, ou seja, é de 14 para cima, ou seja, de 15, 16, 17, 18, até os 30 dias. E os demais dias não pode ser inferior a 5, tá? Então tem que dar o primeiro de 15 e os outros não pode ser abaixo de 5, tá? Um pode ser 8, outro pode ser 6. Tá, mas aí é todo patrão. Se você chegar assim no patrão, ele é obrigado, senhor, ou não? Não, ó. Mediante negociação. Você tem que negociar antes com o seu patrão, tá? Você tem que explicar para ele por que você precisa dividir em 3 vezes, tá? Então, se precisar dividir em 3 vezes, você precisa falar para ele, ó, eu preciso dividir minhas férias em 3 meses, porque eu tenho viagem e tudo. Daí você com ele se adaptam quais os períodos melhores para férias, tá? Entendi. A empresa, nas férias de vocês, precisa comunicar vocês com pelo menos um mês de antecedência. Detalhe, gente. Menores de 18 anos e maiores de 50 anos, é obrigatório os 30 dias, tá? E a empresa deve comunicar ao empregado pelo menos um mês de antecedência das férias. Tá? Então, faltando um mês para tirar férias, tem que comunicar aí vocês. Outro detalhe que às vezes a pessoa confunde com bônus. Quando a gente fala bônus de férias, é aquele 1/3 que a gente calculou lá, certo? Agora, fora aquele 1/3, a empresa pode comprar 1/3 das férias de vocês. Então, é por isso que às vezes a pessoa, em vez de tirar 30 dias, ela vai tirar 20 dias e 10 dias ela recebe em dinheiro. Isso é permitido também, tá? Então, seria mais 1/3 aí. Entendeu? Sim. Se quiser comprar mais do que 10 dias, não pode, senhor? Não. É proibido. Não pode. Só 10 dias. Tá? Ou seja, você tem que tirar 20 dias de férias. Férias coletivas. O que são férias coletivas? É quando a empresa comunica ao Ministério do Trabalho com prazo de 10 dias de antecedência que ele vai dar férias para um setor da empresa ou para a empresa inteira. Ou seja, ele vai parar todo mundo ou uma parte da empresa dele. É por isso que a gente chama de férias coletivas, tá? Pode acontecer a todos os empregados da empresa ou apenas um setor tirar as férias coletivas. Então, dependendo das férias coletivas aí, a gente pode colocar só um setor ou toda a empresa. É o que acontece geralmente em fábrica de calçado, em dezembro, que eles vão tirar férias coletivas, tá? Ele pode tirar um período, tipo, sei lá, 15 dias de férias e os outros 15 dias ele pode fornecer depois para o funcionário, tá? Mas ele precisa comunicar ao Ministério do Trabalho, senão não pode ser feito. E ele vai descontar as férias, essas férias sim, tá? Bom, tributo de férias, INSS, Fundo de Garantia, Imposto de Renda, tudo isso aí tem imposto em cima que vai... na realidade funciona assim, o Fundo de Garantia, como ele é só descontado da empresa, ele não é descontado de vocês, isso na realidade vocês não podem sacar, mas ele vai ficar depositado a mais para vocês, tá? Mas ele entra como um desconto de tributo. O imposto de renda é descontado na folha de pagamento de vocês.
INSS é descontado em folha de pagamento de vocês. Mas é o mesmo valor, professor, ou não? Não. É o valor das férias mais o salário. Tá? Ah, Então, aí eles vão tá. pegar o quê? Eles vão pegar lá o valor do seu salário, que nem o nosso Boris lá, 1.200, mais as férias que tinha dado 400. Aí se você vender mais 10 dias lá, que é mais um terço, daria mais 400. Aí eles vão somar tudo isso aí. E seria R$2.000 que você ia receber em dinheiro. Aí, a partir disso aqui, é a base de cálculo para descontar os impostos, tá? Certo? Deu para entender? Certo? Uhum. Ok. Deu. Então, ela deu um exemplo assim. Pessoal, mudou a tabela do INSS, então eu acho que esse slide ainda está desatualizado, tá? Mas como eu não estou com a tabela aqui agora, não vai dar tempo de puxar, depois a gente faz essas contas aí. Mas é só puxar a tabela de INSS e ver quanto vai ser. Então vamos lá, ó. Então tem a Anitta lá. Ela foi admitida dia 10 de 1 de 2012. Então, dia 25 de 2013, ela já tem direito às férias. O valor de salário dela é 1.225, 30 dias de férias. Aí, o que acontece? A gente tem que pegar esse valor de salário aqui. E lá na tabela de INSS, lembram dela? Uhum. Sim. Tem que ir lá na tabela de INSS, olhar lá o valor correspondente e ver a porcentagem que tem que aplicar em cima desse 1.250, 1.225. Ok? Daí ele fez a porcentagem aqui, ele achou que o INSS era de R$ 149,99, que vai descontar do salário dela. Imposto de renda, mesma coisa. Preciso na tabela do imposto de renda. Achar a faixa de salarial. E ver quantos por cento, no caso dela, então não tem que recolher imposto. Vai ficar zerado, tá? Então eu vou lá pegar o valor do salário, divido por o bônus das férias, né? Então eu vou aqui no 1.133, tá? Aí, que é os R$98 lá. Deixa eu voltar aqui. Eita. Só explicar uma coisa para vocês. Os descontos proporcionais. Deixa eu fazer um negócio. Já foi. Vocês, tá compartilhando a minha tela com vocês, pessoal? Tá, né? Uhum. Sim. Estão Sim. enxergando aí, né? Então vamos lá, gente. Vocês me perguntaram desconto de férias proporcional. Bom, primeira coisa. As férias que vocês ganham anual. Deixa eu fazer um negócio aqui. Tá. Então, as férias anuais, ela vai ser 1/12. O que significa 1/12, gente?
Vocês sabem ou não? Quantos meses tem o ano? 12. 12. 6. Metade. 12. Não, a gente tem. No ano tem 12 meses, certo? Uhum. Então, Aham. eles pegam o valor das suas férias e vai dividir pelos 12 meses, tá? Por isso que a gente chama 1/12. Então, você trabalhou um mês, vai ser 1/12. Então, se for um mês, você tem direito a 1/12. Se for 2 meses, você tem direito a 2/12. Se for 3 meses, 3 13avos, 3 12avos. E assim por diante, você tá até dar 12 12avos, que é um ano, né? Que aí você tem direito já às férias integrais, que é um ano. Deu para entender isso aqui? Deu. Uhum. Tranquilo? Tá. Tem um detalhe aqui, tá? Em férias, a gente considera uma fração de 14 dias. O que significa isso? Ele tem que ter trabalhado no mínimo 14 dias para ele ter direito a um mês de férias. Então, o que significa isso, gente? Se eu comecei a trabalhar no início do meu trabalho, no dia 1º de janeiro, é feriado, mas vamos fingir que não é, tá? 1º de janeiro de 2020. Vamos fingir que não é feriado, hein, gente? E aí, eu parei de trabalhar no dia... Vamos por continha curta. 16 de fevereiro de 2020. Quanto eu tenho direito de receber de férias? Hã? Hã? Vai que tá acabando a aula, galera. $20 dias, professor? Não, né? Não, vou ter direito a um mês. Não passou de 14? Então, eu ia falar, mas... Eu Se pensei, passou, mas não... isso. A gente não tem dias, tá? Se deu acima de 14 dias, ou seja, acima de 15 dias, se fosse dia 15/2 aqui, ó, eu já tinha direito a 1/12, que a gente fala, né? Ou seja, eu teria direito a um mês de férias para receber. E se ele tivesse sido mandado embora, ele foi mandado embora dia 13 de fevereiro, ele tem direito a férias? Não. Não. Não tem, tá? Aí não recebe férias, ok? Deu para entender essa parte proporcional? O resto é a mesma coisa. Só precisa tomar cuidado que se for menos de um ano, a gente precisa fazer esse cálculo aí de 1/12. Então vamos supor, quando é mandado embora, então se eu fui mandado embora em dezembro, tá? A gente tem que contar do dia que você começou até o dia que deu dezembro. E contar quantos meses? Deu 12 meses? Tudo bem, eu vou pagar 12 meses. Eu fui mandado embora em junho. Foi em junho? Deu 6 meses? Então eu vou pagar só 6 meses de férias, tá? Então eu tenho que pegar o 6, como faria essa conta? Em 6, dividir por 12, tá? Então, eu pego esse 6, divido por 12, isso aí vai dar 6. Eu vou multiplicar
salário por 12, tá? Vou dividir esse salário por 6, para saber quanto ele ganha em 6 meses. E em cima disso aí eu aplico 1/3, tá? Ok? Então é só 6 meses de salário, tá? Então eu tenho que pegar os 6 dividido por 12 para saber quanto vai dar de salário. Quanto deu, aí eu jogo 1/3, tá? Tá. Dúvidas, pessoal? Nossa aula acho que já extrapolou nosso tempo. Se vocês tiverem dúvidas, me chamem no WhatsApp, ou me mandem e-mail, do jeito que vocês quiserem, e eu respondo para vocês toda essa parte. Eu vou postar exercício para vocês lá na sala de aula, tá? Então Beleza. fiquem atentos lá que eu vou postar exercícios aí pós-aula. Bom, pessoal, por hoje é só. Até semana que vem. Semana que vem nós estamos de volta. Até a próxima aula aí, tá? Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.